Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema é Desafios Norte-Americanos. Segundo uma sabedoria antiga, há duas personalidades que merecem ser ouvidas em âmbito internacional. A primeira é o Papa, pela sua santidade e sacralidade. E a julgar pelo Papa Francisco, ele tem conquistado a nossa credibilidade e respeitabilidade como líder mundial. A segunda seria o presidente dos Estados Unidos, por representar a tradição democrática norte-americana e a maior potência militar do mundo. No entanto, o presidente Trump, por seus atos e falas, não tem cativado a confiança nem a credibilidade até o presente. Neste programa vamos fazer um balanço dos seus 6 primeiros meses de governo e dos desafios vividos pelos norte-americanos na atualidade. E o nosso convidado é o professor Steve Schreiber, da Universidade Nacional University, nos Estados Unidos. É meio brasileiro, fez sua graduação e o seu mestrado de Ciência Política aqui na UFMG e também foi funcionário da Fundação João Pinheiro. Hoje vive nos Estados Unidos e tem também mantido muito interesse, relações tanto de trabalho aqui no Brasil, quanto de amigos aqui. Bem-vindo, Steve, é um grande prazer tê-lo aqui para nos dar um balanço dos Estados Unidos, né? Que balanço nós podemos fazer desses 6 primeiros meses do presidente Trump? Amigos, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Com muita felicidade eu retorno a Minas Gerais, revejo aqui amigos e colegas e fico muito grato pelo convite. Os 6 primeiros meses da presidência da administração do presidente Trump tem sido, na realidade, a gente poderia dizer um fiasco. Um fiasco? Um fiasco. Não é uma palavra forte, professor? É uma palavra forte, mas é o que representa bem a situação. Sim. E nós estamos numa situação bastante inusitada, diferente, talvez única. Com Obama? E temos que aguardar e participar do desenrolar dos eventos para tentar compreender bem o que está passando. E que é um momento assim, que traz consigo um bocado de absurdo. Como explicar a eleição de um outsider como um presidente Trump, que muita gente apostou na renovação da política norte-americana, né? A eleição do presidente Trump foi um momento, a gente tem que lembrar que, na realidade, ele foi eleito pelo colégio eleitoral. E perdeu no voto popular por algo como 3 milhões de votos, menos que a Hillary. E outro problema é que a Hillary não foi grande candidata, ela já tinha passado 8 anos na Casa Branca como a primeira-dama e também como uma participante ativa na administração do Bill Clinton. E então ela estava com a imagem bastante desgastada. E como nós estamos vivendo num mundo bastante absurdo no momento, não foi nenhum absurdo eleger Trump. Sim. Então, isso aconteceu, de fato. E a reação da sociedade americana está dividida no meio, metade a favor, metade contra? Qual a proporção entre apoiadores e opositores? Eu diria que, pelas pesquisas mais recentes, o Trump está com índice de aprovação em torno de 36%. 36%. Então, hoje eu diria que... Mais baixo de um presidente ou ainda não? Eu não sei, que eu não acompanho bem todas as flutuações, mas certamente nesse período da administração é um número bastante baixo. E a relação do Trump com seus correligionários do Partido Republicano, porque ele teve também uma experiência partidária de filiação em vários partidos, né? Trump é o típico outsider, aquele que vem de fora. Sim. E ele não tem apreço nenhum pelos políticos republicanos tradicionais e
de certa forma, os republicanos também não têm muito apreço pelo Trump, mas são políticos e estão apegados ao poder, sabe? Claro. Que ele, como presidente, tem poder. E então, não é que eles vão abandonar, mas o Trump tem castigado seriamente os políticos e na administração dele. Até agora já perdeu 5, 6, 7 cargos importantes que ele nomeou e as pessoas acabam saindo. E já brigou com o líder no Senado, Mitch McConnell. E essas pessoas passam a ter resistência contra ele, né? Certamente, né? Eu creio que há um certo ressentimento, mas há uma cautela também, porque eles são republicanos e ele tem a caneta na mão, não é isso, professor? Não, e os distritos eleitorais são divididos de uma tal forma que o republicano é eleito no distrito republicano. Então, ele tem medo que um outro cara venha como republicano e retome o seu lugar. Perfeito. E qual é a base de sustentação social principal do presidente Trump? A base de sustentação é o pessoal do meio-oeste e centro-oeste, a parte industrial mais ou menos decadente, pessoal que perdeu o emprego, pessoal que perdeu renda, pessoal que não sente nenhum progresso, embora a economia americana tenha crescido, este crescimento não tem, o pessoal não sente na sua vida. Hoje eles sentem que eles estão piores que estavam 10, 20 anos atrás. Então, esse pessoal sente uma revolta e eles estão preparados a votar num político absurdo, realmente, tipo o Trump. Que veio da televisão e uma personalidade que tem seu passado bastante equivocado. Como que se vê esse lado um pouco racista do presidente? E ele tem alimentado o conflito racial interno, professor? Bom, a gente viu esse último marcha semana passada, essa semana em Virgínia, onde grupos racistas, nazistas, supremacistas entraram e marcharam, e isso realmente deu uma racha muito grande entre o pessoal. O Trump tinha agregado algum apoio entre a comunidade negra, porque ele fez uma pergunta para a comunidade, perguntando: vocês não receberam, vocês não avançaram nos últimos 20 anos de administrações republicanas ou democratas, então me dê uma chance que eu vou promover vocês. Mas com este último movimento e esta agregação e sustentação indireta por parte do Trump, da extrema, de extremistas e supremacistas e pessoal realmente muito racista, eu acredito que esse apoio entre a comunidade negra tenha sido bastante diminuído. O fim da Guerra de Secessão tem mais de 150 anos e ainda é vivo esse conflito racial dos nordistas com os sulistas, professor? Eu acredito também que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tem uma história de 300, 400 anos de escravidão. Sim. E eu acredito que provavelmente a gente precisa de um tempo igual para superar essa história, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Perfeito. Porque há muito racismo ainda. Sim, sem dúvida. Lá e cá, né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar a economia norte-americana e nos perguntar em que medida, digamos, a crise de 2008 foi superada nos Estados Unidos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é Desafios Norte-Americanos. No primeiro bloco, nós fizemos um balanço, uma breve avaliação dos 6 primeiros meses do governo do presidente Trump nos Estados Unidos. Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco. Vamos falar da economia americana. Em que medida a economia americana já superou a crise de 2008, professor?
Domingos, em termos de superação numérica, a economia está de volta, está acima de onde estava. O crescimento tem sido em termos de 2,5%, em cima de uma economia de 18, 19 trilhões de dólares. É muita coisa e a criação de emprego tem sido significativo desde o final do mandato de Obama. Mas os salários e a distribuição de renda está agravando. Os salários não estão acompanhando a evolução da economia, nem a evolução da produtividade, e então a gente está enfrentando uma situação de desigualdade bem acentuada e agravando. E afeta quem mais? Os trabalhadores e também a classe média? Claro que afeta os trabalhadores e afeta a classe média e, sobretudo, afeta os filhos da classe média, que eles estão sem saber por onde recorrer, por onde eles vão cair, em termos se vão trabalhar, se vão empreender, o que é que eles têm que fazer? Porque o mercado de trabalho está muito diferente de uma geração ou 2 gerações atrás. E em termos da concentração de renda e empobrecimento na outra ponta, como é que ocorreu o processo depois da crise? Bom, a gente tem ao longo, não só após a crise, mas antes da crise, também um processo de concentração. Houve tentativas redistributivas, mas são sempre assim atenuantes e não estruturais que mudam realmente a estrutura. E então, hoje que a gente vê situações que muito difícil de compreender, na realidade, quando você chega no centro de Los Angeles, por exemplo, e você encontra 30 mil, 40 mil pessoas sem teto, vivendo acampados nos passeios do centro de Los Angeles, e a mesma coisa em São Francisco, enfim, todas as grandes cidades americanas, e principalmente aquela cidade que tem uma certa receptividade e um programa de apoio ou de não perseguição, pelo menos, de pessoal sem teto. Então, cresceu muito o número de homeless, de sem casas, de pessoas sem casa? Cresceu, definitivamente cresceu. Cresceu e continua crescendo. E o desemprego, como anda, professor? O desemprego está baixo, o desemprego está bem baixo. O desemprego está em torno de 4,5%, que é um número histórico, baixo, historicamente baixo, é considerado pleno emprego praticamente. E então o desemprego, mas acontece que mesmo com o desemprego baixo, os salários não sobem. Não sobem. E talvez há um pequeno índice de uma pequena coisa que começam a subir alguma coisa, mas muito, muito pouco. Que avaliação a gente pode fazer do Obamacare, aquele programa de saúde voltado exatamente para os mais pobres, que o presidente Trump está querendo extinguir ou modificar, mas sobretudo extinguir, não é isso? É interessante que isso foi a grande promessa do Trump, né, que ia acabar com o Obamacare, e os republicanos, antes na administração de Obama, votaram mais de 50 vezes para acabar com o Obamacare. E Obama sempre vetou. Agora, com a administração Trump e com a maioria no Senado e maioria na Câmara, eles não conseguem repeal and replace, ou seja, derrubar e pôr outra coisa no lugar. Então, foi um grande fracasso tanto do Congresso quanto da administração Trump. Foi a principal promessa dele que ele falhou. E efetivamente é uma grande ajuda para o povo americano, sobretudo mais pobre. Que avaliação se pode fazer, hein? A situação de saúde e as seguradoras é uma situação muito, muito difícil de resolver. Não tem um programa único, como tem em muitos países, grande maioria dos países, como tem em Canadá, como tem na Europa. E então, o que provoca a falta de popularidade do Obamacare é que todo ano o prêmio que você tem que pagar pelo seguro tem aumentado acima da inflação, tem aumentado 8%, 10%, às vezes até muito mais. E aumenta de uma forma que as pessoas não conseguem compreender bem. E está se tornando praticamente impossível das pessoas mantê-lo e acompanhá-lo? É interessante que as pessoas, quanto mais o Trump propaga a eliminação de Obamacare, as pessoas estão até começando a agarrar mais a ele, apesar de todos os problemas. Sim.
Um outro problema sério que também aqui o Brasil vive é o processo de desindustrialização. Como anda esse processo nos Estados Unidos? A desindustrialização americana é um processo em curso, começou com muitas mudanças de indústrias para o México, para a China, buscando mão de obra mais barata e buscando diminuir o custo total da produção. Mas também é um fator tecnológico, tecnológico e de automação que está vindo. E então, eu não diria que é tanto desindustrialização, mas a transformação da natureza da indústria. Os Estados Unidos ainda é a porta de indústrias técnicas, Apple, Google, Uber, o carro sem chofer, Microsoft. O carro autônomo. Tudo isso são pontos de desenvolvimento. Médica, medicina, o complexo agroindustrial, muita coisa de ponta e muita coisa que 3D. Continua sendo desenvolvida. Então, os investimentos em alta tecnologia continuam muito altos. Continuam fortes, sem dúvida. Se você olhar no Bolsa de Valores e a avaliação, o valor de Google, valor de Apple, o mesmo valor de Microsoft, os valores estão em cima. São considerados investimentos bons e atraindo o investidor. Não é uma nova bolha, não, professor. Sempre existe a possibilidade. Hoje mesmo recebi notícias de certos setores americanos dizendo que a Bolsa poderia cair até 50%, mas tem muito interesse de próprio jogada por trás desse tipo de previsão. E, de fato, a Bolsa está num momento de euforia. Nível ascendente há 8 anos e normalmente há uma correção dentro desse período. E a gente não tem tido a correção esperada. Normalmente é uma correção em termos de 10% a 20% que poderá ocorrer, sem dúvida. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos fazer uma avaliação da política externa norte-americana implementada durante esses 6 meses do governo Trump. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Desafios Norte-Americanos. É uma avaliação do governo do presidente Trump, os seus primeiros 6 meses. No primeiro, nós fizemos um balanço geral, sobretudo da base de sustentação. No segundo, falamos da economia americana. Deixamos já para esse terceiro bloco uma análise da política externa americana do governo Trump. Como avaliá-la, professor? O presidente Trump é uma pessoa que não tem nenhuma experiência e muito pouco interesse pela política externa. Então, ele fez muitas promessas durante a campanha e agora a gente vê que ele não está conseguindo cumprir as suas promessas. Ele criticou a OTAN, criticou muita coisa, disse que iria consertar a relação com todos os países e que seria muito popular e está ocorrendo exatamente o contrário. Sim. Essa opção pelos americanos e pelos Estados Unidos terminou sendo, digamos, uma política extremamente restritiva que, sobretudo depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos sempre comandaram a paz mundial, a integração, a maior harmonia entre os povos. E isso tem pegado extremamente mal. Há resistências notórias dos países e dos governos dos outros países a essa política americana mais segregativa e mais restritiva, professor? A impressão que as pessoas têm é que os Estados Unidos está perdendo espaço no cenário mundial, está perdendo prestígio no cenário mundial. E isso é uma coisa assim, um pouco preocupante, que quem é que vai substituir os Estados Unidos? É claro que a China é uma potência que se projeta, que os países europeus também se projetam. A expectativa em termos da liderança na França, através de Macron, mas os Estados Unidos, pelo poderio econômico e militar,
certamente tem um papel a desempenhar e, de certa forma, esse papel, por bem ou por mal, está encolhendo. Sim. A relação, por exemplo, dos Estados Unidos com a China continua sendo prioridade? Continua como prioridade, pelo menos verbal. Sim. E agora, qual que é a direção dessa prioridade é que é bastante questionável. O premier chinês visitou o Trump na Flórida, no seu resort, e Trump propagou a visita como um grande sucesso e que a China iria colaborar e ajudar a administração Trump, mas por enquanto a China está quieta e não está mexendo nem com a Coreia do Norte, nem com a sua política cambial, nem com a sua política de comércio externo. A própria União Europeia, mesmo o Reino Unido, tem certas resistências a aproximar-se do governo Trump. Como explicar essas relações? É claro que a Alemanha e a Angela Merkel já não se sente bem com Trump, é óbvio, as restrições que ela tem em termos pessoais de interação, embora ela respeita o poderio e o papel tradicional dos Estados Unidos. Claro. E a própria a própria legitimidade do presidente, que foi eleito pelo voto popular, né? Exatamente. E a própria, você vê o caso da Inglaterra, a Theresa May, que é a premier lá, seria um aliado conservador de Trump, mas ela já afastou um pouco com esse problema racial que agravou recentemente. Perfeito. Então, nem ela está aceitando aproximar tanto. E a relação com a Rússia, como anda, professor? A Rússia é um grande problema para o Trump, porque essa pode ser a peça inicial que leva ao impeachment dele. Sim. Há uma comissão especial, uma investigação especial, que está levantando sistematicamente todas as possibilidades de intervenção russa na eleição. Além de intervenção russa, as relações financeiras e econômicas do grupo Trump com empresas ou grupos russos. E isso pode, eventualmente, revelar problemas de desonestidade, de corrupção, de negócios ilícitos que poderiam levar, eventualmente, a um impeachment do presidente Trump. E o conflito, a relação com a Coreia do Norte e também a ameaça de invasão da Venezuela aqui no continente americano. Como explicar isso? Na minha opinião, o Trump é uma pessoa, o que a gente chama de bully. Bullying. Bullying. É aquele menino agressor. Mas é o agressor que você dá um soco na cara dele, ele afasta. Sim. Então ele está fazendo um blefe. Agora o perigo disso é que você tem o ditador na Coreia do Norte, que também é um menino mimado, igual o Trump, e os dois podem se desentender sem querer. Isso é perigoso. Agora, com relação à Venezuela, eu acredito que Trump não tem apoio, nem tem força. Eu duvido que ele sabe onde está a Venezuela no mapa. Que dizer da relação dos Estados Unidos com a América Latina e a América do Sul? Bom, tirando o México, que é um ponto importante para a administração Trump, a América Latina é infelizmente, pouco relevante. Agora, paradoxalmente, isso pode criar oportunidades para os latino-americanos e grandes oportunidades, inclusive para o Brasil, em termos de negócios. Claro. Essa virada de costa dos Estados Unidos está abrindo muito espaço para a China, tanto na África quanto na América Latina, né? Com certeza, com certeza. Os Estados Unidos saiu do Tratado Internacional do Pacífico, e isso abriu muito espaço para a China, e a China está promovendo sua expansão através de infraestrutura, através de apoio financeiro, e agora mesmo a China acabou de botar a sua primeira base militar em Djibouti, na África Leste. Na África Leste, né? E o Brasil, como é visto, ou como é tratado na política externa americana, professor? O Brasil infelizmente, um pouco desprezado, encaudatório. Os problemas administrativos que tem aqui com relação às
a questão de a propagação da imagem de corrupção aqui no Brasil é um problema da política, então há um certo desprezo, infelizmente, com relação ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem pode ser facilmente revertida e essa reversão oferece amplas oportunidades. Perfeito. E esperamos que isso aconteça, né? Obrigado, professor, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão dos Estados Unidos, que sempre é um parceiro importante, propriamente do Brasil, e esclarecendo um pouco esse presidente extremamente polêmico, que as pessoas o veem com certa distância e com muita precaução, exatamente pelas implicações que seu governo pode trazer tanto para o povo americano quanto exatamente para o mundo, dada a importância norte-americana no cenário mundial. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.